Pessoal, questões comentadas, a parte 3 aí, então, que fala sobre as licenças, afastamento e as concessões. Questão número 21 na tela. Maria, servidora pública federal, ingressou com a ação na Justiça visando diminuir o valor da contribuição social ao regime próprio da Previdência Social. A liminar foi deferida, razão pela qual, durante 2 anos de contribuição social, foi de 6%, ao passo que a lei de regência determinava 11%. Pedro, servidor público federal, marido de Maria, passou a ter exercício no interesse da administração em nova sede do órgão em que trabalha. Então aqui ele está dizendo que ocorreu o quê? Remoção de ofício, ok? Na remoção de ofício, o cônjuge sendo também servidor público federal, regido pela 8.112, portanto, ele vai acompanhar o servidor que foi removido de ofício, ok? Vamos ver se a questão vai falar isso. Localizado em outro estado da federação, mudando o seu domicílio em caráter permanente, ok? Então ocorreu a remoção. Diante do deslocamento de Pedro, Maria poderá ter exercício provisório em órgão, então exercício provisório em órgão ou entidade da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. Qual a condição? Desde que exerça atividade que seja compatível aí com o seu cargo. Perfeito? Perfeito. Então, exemplo, Maria, ela é de uma agência reguladora, a ANEEL, por exemplo. Perfeito? E o Pedro, ele é do MPU. MPU tem tudo quanto é buraco. Então, vamos supor que ele foi aqui para Cabropó da Conchinchina. Existe esse lugar? Existe. Cabrobó da Conchinchina. Ele foi removido para cá. Tem anel aqui no Cabrobó da Conchinchina? Resposta: não. Então, nesse caso, ela pode ter o que? O exercício provisório em outro órgão. Lembra que eu dei o exemplo para vocês lá na teoria, quando estava falando de um capitão que a mulher dele era da PCDF e ele foi transferido, no caso do Exército. Então é uma nomenclatura diferente, mas no caso 8.012, como se fosse removido para Curitiba, e a mulher dele, a esposa dele, passou a ter exercício provisório como agente da Polícia Federal, ok? Possível? Sim, possível. Então veja o artigo 84 e vai dizer lá no artigo, parágrafo 2º, vai dizer que no deslocamento do servidor, cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, no deslocamento destes servidores, quem é regido pela 8.112, o que vai acontecer? Poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal, certo? Direta, autárquica ou fundacional, desde que o exercício ou atividade seja compatível com o seu cargo. Então veja, no deslocamento de servidor cujos cônjuge, então, ou companheiro também seja servidor civil ou militar, então vai ocorrer o que?
poderá ocorrer o exercício provisório. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó? Tô falando assim, ó, no deslocamento de servidor, cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor civil ou militar de qualquer dos poderes da União, Estado, Justiça Federal ou município, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional. Aqui que ele está dizendo aqui, deixa eu puxar aqui que eu quero chamar a atenção de vocês isso aqui, ó, no deslocamento de servidor civil ou militar de qualquer dos poderes da União, Estados e municípios. Então, nesse caso, no deslocamento de servidor, que seja, por exemplo, militar, agora volta aqui, marca texto, vamos trocar esse aqui, vamos por esse aqui, ó, cujo cônjuge ou companheiro, ficou bonito isso aí, né? Com uma porcaria. Deixa eu melhorar isso. Cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público. Olha que ele, esse parágrafo ele está mal redigido, porque ele estava falando assim, no deslocamento de servidor civil ou militar, ok? Então, no deslocamento do servidor militar, vamos colocar um exemplo aqui embaixo. Então, tem aqui a mulher, esposa, regida pela 8.112, e esposo dela, esposa vai ser militar, então vai ser regida pelo regime único lá, o Estatuto dos Militares, tá? Então veja, no deslocamento de servidor militar, então vamos pegar esse exemplo aqui. Então esse cara aqui foi, vou colocar entre aspas aqui, removido. Então ele foi removido, o que vai acontecer? Olha o que diz a lei. Então, no deslocamento de servidor militar de qualquer dos poderes da União. Então vamos colocar aqui militar do Exército, então ele é da União, poder executivo. Então está enquadrado aqui. Poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade de administração federal. Para quem? Para o cônjuge ou companheiro que também seja servidor público, ok? Mas nesse caso aqui a esposa é servidora pública federal, então ela vai acompanhar o seu esposo que foi removido e poderá haver o que? Exercício para ela provisório em outro órgão. Perfeito? Então a 8.112 ela não vai pensar de forma diferente. Como? A 8.112 ocorreu, por exemplo, o deslocamento de um servidor, vou colocar aqui, segundo caso, um deslocamento de um servidor que é regido pela 8.112. Aqui temos a esposa dele é regida aí pela lei 840, acho que é do DF aqui. Então, vamos supor que ocorreu o que agora? Ocorreu a remoção pela 8.112 da
servidora, ok? Foi lá pro Nordeste, perfeito? O esposo dela era regido pela Lei 8.840 do DF. Agora, nesse caso, o servidor aqui do DF vai acompanhar o cônjuge? Pela Lei 8.112 ele não pode. Por que ele não pode? Porque a 8.112 não pode reger o que? Servidores de outros estatutos. Tá entendendo o que eu quero falar para você? Então, o que vai acontecer? Caso contrário agora, o DF transfere, remove servidor para uma outra área, para uma outra sede. Ok? Vamos dizer que o DF fosse aí uma grande extensão, tivesse várias cidades. Então ocorresse aí uma remoção desse servidor que é regido pelo regime único do Distrito Federal. Agora, a 8.112 prevê que o servidor, certo? Que é cônjuge desse que foi transferido pelo GDF, vai acompanhar, perfeito? Então, a 8.112 ela resguarda quem? Resguarda o servidor que seja da 8.112. Então, se o seu cônjuge for removido para uma outra localidade, a 8.112 vai garantir aí o deslocamento, vai garantir também aí o exercício, inclusive provisório, deste servidor que é regido pela 8.112 para uma outra localidade, ok? Então, agora o contrário, isso que eu estou querendo chamar a atenção para você, o contrário, a 8.112 levou um servidor daqui removido para o Acre, vamos supor, e o cônjuge dele era regido pela lei do Distrito Federal aí. Então, há que se falar no acompanhamento do cônjuge? Não. Por quê? Eu vou ter que ver o que prevê lá o artigo, algum dispositivo aí da Lei 840, ok? Então vocês entenderam que eu queria trazer para vocês aí, que a observância deve ser em cima da órbita, deve ser em cima do servidor que é regido pela 8.112. A 8.112 não pode entrar na esfera de competência de outras leis, sejam elas distritais ou estaduais, ou até mesmo aí leis, quando eu falei leis distritais, como é regime jurídico único, então é uma lei, tá? Ou municipais, perfeito? Vanei, não entendi nada que você falou aí. Então, daqui a pouco você vai atender, vai cair a ficha, uma hora ou outra vai cair a ficha. Então tá bom. Carlos, então caso Carlos e sua esposa adotem uma criança, ele terá direito à licença paternidade de 5 dias, independente da idade da criança adotada. Interessante essa questão, porque se fosse a esposa, se fosse filho dela, ia ter um prazo. Se fosse adotante, ela adotasse uma criança até 1 ano, ia ser outro prazo, e acima de 1 ano outro prazo. Agora, no caso da licença paternidade, vai ser sempre de 5 dias, independente se é adoção ou filho, e também independente da idade. No caso de adoção, sempre será 5 dias, ok? Tem uma lei que nós vimos lá que ela ampliou aí para mais 15, perfeito? Então, para o nascimento aí, ou adoção de filhos, o servidor terá direito a licença paternidade de 5 dias consecutivos. Questão 23. Questão 23 eu coloquei aqui que é uma casca de banana, certo? Porque ela pode ter
E se você, dependendo da forma que você visse isto em uma questão em prova, talvez você se enrolasse um pouco. Mas agora, como nós estamos vendo agora, você não tem mais esse direito de errar na sua prova, ok? Então veja só, considera que o servidor ele é estável do TST e que nunca solicitou qualquer licença e teve indeferido o pedido de licença para tratar de interesses particulares, porque a administração considerou que o afastamento seria incompatível com o interesse público, certo? Então, nessa situação, o indeferimento é inválido, porque o motivo apresentado pela administração está em desacordo com o regime jurídico aí dos servidores civis. O que eu tenho que pensar nessa questão para responder e o que eu não tenho que pensar? Primeiro, eu não tenho que pensar que, seguinte, esta licença para tratar de interesses particulares, esta licença ela é o que? Licença ela é o que? Discricionária. Se ela é discricionária, a administração pode negar, ok? Pode negar. Negando, ela pode dizer o quê? Que o afastamento, a motivação aqui seria o que? A motivação por ela ter negado. Então a motivação vai dizer que o afastamento seria incompatível com o interesse público. Por quê? Falta de pessoal, por exemplo. Complementando. Por causa da falta de pessoal. Então, se está agora, ficou tranquilo. Nessa situação, o indeferimento é inválido? Não, tenho falta de pessoal. Então, porque o motivo apresentado pela administração está em desacordo com o regime? Não, é o que? Um ato discricionário. Perfeito? Então, essa questão, se você pensasse desta forma, você estava correto, você acertaria aí. Ok? O que você não poderia pensar aqui? Que seria incompatível com o interesse público, no sentido de pensar, então, sem compatível, se você pensasse assim, que essa licença é incompatível, a solicitação dela é incompatível com o interesse público, não, ela pode sim ser compatível com o interesse público, inclusive por isso que está aí previsto no Estatuto do Servidor. Então, se você pensasse desta forma, você erraria a questão, ok? Bandeira, eu não entendi essa segunda forma, só penso da primeira forma. Então, ótimo. Então, continue pensando dessa forma. Licença, então, nesse caso, o que? Ela é discricionária, ok? Então, a motivação foi o que? Incompatível com o interesse público, a solicitação, por causa aí da falta de pessoal. Então, nesse caso, a administração não está agindo em desacordo com o regime jurídico dos servidores civis da União. Então, a critério da administração poderão aí ser concedidos a ocupantes de cargo efetivo, desde que não seja o estágio probatório, licença para assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos. Então, está de acordo aí. Então, porque tem essa faculdade. Questão 24. A licença por motivo de afastamento do cônjuge será por prazo indeterminado. Perfeito? Perfeito. Exemplo que eu dei para vocês aí de uma colega lá da defensoria, que o marido dela foi para os Estados Unidos cursar faculdade de medicina ou trabalhar na área da saúde. Então ela era servidora e ele não era servidor. Olha que interessante. Então aqui, olha só, afastamento de cônjuge. Ele não está dizendo que se é ou não servidor. Independente disso, poderá ocorrer essa licença por prazo indeterminado, obviamente sem remuneração, sendo que o período de fruição não é computado como tempo de serviço aí para qualquer efeito, ok? Então não serve para tempo de serviço aí, não serve para aposentadoria, não tem aí o tempo de serviço para, não tem para merecimento, não tem para promoção por antiguidade, ok?
Então, mas o que é interessante dessa licença é que o prazo ele é indeterminado, pode passar 20 anos lá nos Estados Unidos, onde ela está, depois ela retorna e pode voltar ao seu cargo. Então, também o que é uma discricionariedade da administração, que poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge. Então, o cônjuge pode ser ou não servidor público, ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior, se for o caso dela, ou para exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Então, se foi também para no caso aí para exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo, também pode acompanhar o cônjuge aí por prazo indeterminado, ok? Prazo indeterminado e sem, obviamente, remuneração. Aqui eu trouxe um resumo aqui, certo? São contados para todos os efeitos os seguintes afastamentos. Então, férias, contado para todos os efeitos, exercício de cargo ou função, participação em programa de treinamento, mandato eletivo, exceto para, nesse caso, para promoção por merecimento, missão ou estudo no exterior. E agora para todos entre as licenças contadas para todos os efeitos. Então, primeiro aqui foi os afastamentos, ok? Agora as licenças. Licença gestante, adotante, paternidade para cuidar da própria saúde, no caso de mandato classista. Nesse caso não tem promoção por merecimento. Para capacitação também, conforme dispuser o regulamento. Questão 25. A licença será concedida sem prejuízo de remuneração de cargo efetivo, até 30 dias, podendo ser prorrogada por até 60 dias, mediante parecer da Junta Médica Oficial. Porque o que ele está dizendo aqui? A licença será concedida sem prejuízo da remuneração de cargo efetivo. Então está falando qual a licença? Está falando de licença aqui para tratamento de saúde, certo? Então essa licença que vai tratar vai ser duas situações. Nós temos uma até 60 dias. Nesse caso aqui é com remuneração. E nós temos o de 90 dias. Nesse caso aqui é sem remuneração. Então aqui ele está falando até 30, podendo ser prorrogado por até 60, seria aqui 90. E aqui ele está falando assim, sem prejuízo da remuneração. Então passou esse prazo para o superou. Então aos 90 ele é bem isso mesmo. 90 ele é o que? Maior do que o prazo concedido aí para o servidor, para ele continuar com a remuneração. Então nesse caso ele não poderia aí ter aí ele não poderia receber a remuneração, então é com prejuízo da remuneração, ok? Questão 26. Poderá ser concedida licença a servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para outro município do território nacional para exercício de mandato eletivo, certo? A gente acabou de ver isso, dos poderes executivo e legislativo, para o exterior, sendo essa licença por prazo indeterminado e sem remuneração. Lembra lá do nosso exemplo que eu dei da defensoria, que uma pessoa lá foi aí pediu essa licença e foi para os Estados Unidos. Questão 27. Questão 27 eu coloquei aqui que o examinador ficou maluco, mas tudo bem, está na lei. Aqui ele diz que Reinaldo, o Reinaldo ele é um servidor público ocupante de cargo comissionado e no TCU há exatos 6 anos solicitou que fosse concedida licença para tratar de interesses particulares. Seu pedido foi recusado.
sob o argumento de que a licença somente pode ser concedida a servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, nesse caso, Reinaldo ele era o que? Somente cargo comissionado e solicitou aí uma licença para tratar interesses particulares. Teria sentido aí um servidor sem vínculo pedir para tratar de interesses para licença para tratar de interesse particular? Resposta: não teria sentido, porque ele não tem vínculo com a administração. Ficaria aí 3 anos e depois ele ia voltar como? A qualquer momento ia voltar? Não, ele já foi exonerado. Então não tem sentido ser cargo comissionado. Perfeito? Então vamos ver o que o item fala. O argumento utilizado para indeferir o pedido do Reinaldo é juridicamente correto. Então, o que ele falou mesmo? Aqui, ó, foi recusado por ser concedido a servidores ocupantes a cargo efetivo. Então, resposta correta. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante cargo efetivo. Então, aqui matou a questão. Desde que não seja um estágio probatório, licença para tratamento de assunto, para tratar de assuntos particulares. Então, servidor ocupante de cargo efetivo. Não é ocupante de cargo efetivo, não é o que se fala lá na licença. Questão 28. Pedro, ele é servidor público federal, regido pela 8.112. Ana, esposa de Pedro, é médica da iniciativa privada. Ana ganhou uma bolsa de 2 anos para fazer especialização em cirurgia plástica na Inglaterra. Pedro quer acompanhá-la, para isso solicitou uma licença do serviço público. Então, com base na situação hipotética, julgue o item subsequente. A licença prevista na lei para o afastamento de Pedro é sem remuneração? Sim, vai ficar por prazo indeterminado e sem remuneração. Perfeito. Questão 29. O servidor que for convocado para serviço militar, ele tem direito à licença para o correspondente período. Ok? Ok. Porém, uma vez concluído o serviço militar, ele terá o prazo aí, então, de 30 dias para reassumir o cargo, só que esses 30 dias ele não vai ter a remuneração. Correto? Correto. Veja a literalidade do artigo 85. O servidor convocado para serviço militar será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Concluído o serviço militar, o servidor terá, olha só, até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Perfeito? Então, era a literalidade do artigo, questão, portanto, correta. Questão última, questão 30, questão derradeira, vamos lá. Um servidor público autárquico, o que é isso, um servidor público autárquico? Não entendi. É o servidor público de uma autarquia, ok? Que foi investido no mandato de prefeito, determinado município, será afastado do seu cargo, sim ou não? Sim, vai ser afastado do seu cargo efetivo e vai poder optar pela remuneração pelo cargo do prefeito ou de servidor, ok? Agora, se fosse vereador, tivesse compatibilidade com o horário, ele poderia acumular o salário de vereador e de servidor, ok? Mas nesse caso aqui não, ele vai ter que optar por uma das remunerações. Olha o que diz o artigo 94. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplica as seguintes disposições. Primeiro, inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo e sendo facultado, então, optar aí pela remuneração. Perfeito? Então era isso que nós tínhamos, mas não antes de mandar um abraço para vocês, eu tenho um resuminho aqui para vocês. Aqui o que relaciona-se à licença, certo? O que o servidor em estágio probatório pode e o que ele não pode. Então, no estágio probatório ele não pode o que? Desempenho de mandato classista,
Ele não pode licença para capacitação, que é uma licença discricionária que prorroga a posse. Ele não pode licença para tratar interesses particulares, que é discricionário para os estáveis. E ele não pode afastamento para participação em programa de pós-graduação no país, certo? Fora do país ele pode, fora do país ele pode, no país ele não pode, somente para servidores aí estáveis, e também é um ato discricionário da administração, e nesse caso aí prorroga a posse. Então, se você está aí fazendo o seu doutorado e está num órgão X e passou no Y, agora vamos esperar os 4 anos aí para você aí iniciar o prazo da posse, que serão 30 dias. O que o servidor aí então pode no estágio probatório? Licença para doença, certo? Vai prorrogar a posse por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. O servidor então licença por motivo inclusive de afastamento. Então, nesse caso de cônjuge ou companheiro, nesse caso ele vai ter aquele tempo indeterminado. Então, olha só, por tempo indeterminado ele vai conseguir isso aí. Licença para o serviço militar, que prorroga a posse. Licença para atividade política, então ele pode. Ele pode também aí licença para o curso de formação em outro concurso federal. Ok? O que significa isso? Significa dizer que se eu passei, por exemplo, no GDF, no qual tem um curso de formação, eu posso ir sendo a 8.112? Resposta não. STF diz que sim, perfeito? Então, se cai a doutrina, a jurisprudência, então pode, ok? Para outros estados membros, por exemplo. Afastamento de exercício de mandato eletivo, afastamento para servir outro órgão ou entidade, afastamento para servir organismo internacional, e por fim afastamento para o estudo ou missão no exterior, que é ato discricionário. Então todas essas licenças aqui o servidor pode aí, em estágio probatório, ele pode gozar. O que é interessante você fazer nesse caso aí, fazer um exercício com você mesmo. Você estando em estágio probatório vai olhar quais as licenças que seriam interessantes para você, quais delas que você vai poder, quais delas que você não vai poder. Então é interessante fazer esse exercício para fixar melhor. Beleza, meu povo? Um grande abraço e até a próxima aula.